Boa noite. Estamos aqui para a última live dessa programação do Outubro Rosa. E nesse mês, toda semana, a gente teve uma live que falou sobre. Oi, boa noite, Ananias. Que falou sobre vários temas, especificamente para mulheres. Mas hoje, Oi, boa noite, JC. Hoje especificamente eu acho que vale para todo mundo, né? A nossa sequência de lives ela começou falando sobre finanças, né? E em seguida falou sobre boa noite, falou sobre Mãe de Anjo, que a gente está no mês de conscientização desse tema. Falou também sobre saúde, né? Sobre exercício físico e câncer de mama, na verdade, sobre a questão de mudança de hábito. E hoje a gente vai falar sobre o tempo. A proposta da conversa de hoje, na verdade, não é exatamente a gente dar normas ou teorias relacionadas à gestão do tempo, em termos de um mapa para você seguir para gerir seu tempo, não. Hoje eu queria, na verdade, levar vocês a refletir sobre o uso do tempo de vocês. Se a gente for parar para pensar, em algum momento a gente, de repente, se vê sem tempo, se vê com aquela frase que cotidianamente as pessoas usam: ah, eu não tenho tempo. Mas a partir de que momento você começou a ver que você não tem tempo? Você nasce, está ali aprendendo uma série de coisas logo que nasce e você não se dá conta de tempo você tem, quanto tempo você vai ter. Até o momento que você de repente vê que o tempo está passando. Essa frase, tema da live de hoje, o tempo não para, o tempo não espera por ninguém. Essa frase meu pai dizia muito quando a gente era criança, que a gente tinha que fazer as atividades, fazer uma tarefa, fazer um trabalho. Ele falava muito sobre isso, ele ficava brincando e falava assim: ah, o tempo não espera por ninguém. E isso é uma verdade, o tempo realmente não espera. Então, o que é que a gente quer falar com vocês hoje? Que o tempo não espera por ninguém de fato e que a gente tem que começar a analisar como a gente está usando o tempo, como a gente está usando o nosso tempo. Então, por que de repente eu me vejo sem tempo? Por que de repente eu vejo que só estou apagando incêndio? Porque muitas vezes eu não estou criando a lista das atividades que são prioridades para mim. Então, isso o que é que acontece? Eu acabo virando a agenda de outra pessoa. Então, vamos dizer que eu não listei o que é importante para mim. Eu não listei o que eu devo fazer. Eu acabo fazendo algo que apareça de repente, porque simplesmente exato, queria que o dia tivesse 30 horas. Mas quanto mais horas a pessoa tivesse, a pessoa ia arrumar coisas aleatórias para fazer. Seria bom, mas assim, ainda assim, se a gente for pensar nessa questão de aumentar a quantidade de horas no dia, ainda assim não seria suficiente. Porque assim, hoje, em tese, muitos teóricos antigamente imaginavam que a nossa sociedade hoje ia ter muito tempo livre. Porque assim, se a gente for pensar que muitas atividades hoje, máquinas que operam e tal, teoricamente seria uma sociedade do lazer. Existe inclusive um livro que chama Sociedade do Lazer, que é de Geoffrey do Mazedier, que ele fala que chegaria a esse ponto da sociedade do lazer. Mas, assim, não é bem o que acontece. É como se cada vez mais a gente, por mais
tempo disponível que possa ter, porque algumas outras atividades que a gente fazia antes hoje estão automatizadas e tal, mas só que mais a gente arruma alguma outra coisa para fazer. A gente arruma outra coisa para fazer, e fora a quantidade de informações hoje que a gente tem acesso, que a gente começa a utilizar, tipo, ai meu Deus, tenho 50 lives para assistir, tenho 50 cursos para assistir, tenho, ai meu Deus, tenho que decidir um livro para ler, porque o acesso à informação hoje também é muito grande, então a gente acaba continuando sem tempo, né? Só que é assim, uma falta, preciso conhecer primeiro qual é a sua prioridade, qual a prioridade para você na sua vida. O que é importante para você, porque de nada adianta você tá fazendo várias atividades aleatórias que às vezes uma não vai te agregar em nada, mas você tá destinando tempo a ela. E tempo, não só tempo é dinheiro, como tempo hoje é um dos bens mais preciosos da gente. E o que acontece? Todo mundo recebe as 24 horas, né? Todo dia. Então, todo dia você recebe, tá lá. Você tem aí 24 horas para fazer o que você quiser. Aí você tira lá, vou trabalhar 8 horas, vamos dizer. Digamos que eu trabalhe 10. Trabalho 8 horas, faço hora extra, alguma coisa assim. Trabalhe 10 horas. Sobraram quantas horas? 14 horas. 14 horas, vamos dizer que eu vou dormir 7 horas. Sobraram 7 horas aí. Essas 7 horas todas que sobraram pra mim, eu vou comer, sei lá, em 2 horas. Ainda assim sobram 5 horas. Essas 5 horas diariamente, você está fazendo o quê? Você está destinando às atividades que você considera importante, ou você está simplesmente deixando se levar pelas redes sociais, por exemplo? Porque assim, é muito fácil eu pegar o celular e passar 1, 2, 3 horas só olhando a vida dos outros. A verdade é essa. Quando eu pego um Instagram, aí começa lá. Passar, aí vou passar, sair vendo. Às vezes você vê assim, poxa, olha ali, ó, conseguiu isso, conseguiu aquilo, a pessoa fez um curso tal e não sei o quê. Mas, e você? Você está fazendo o que para chegar ali? Por quanto tempo você vai só assistir o que os outros fazem e não vai fazer? Porque a grande questão é essa. A gente só consegue... Aí você vai chegar lá no ponto de... Vai dizer assim, eu não tive tempo. Mas você destinou o seu tempo para as coisas que fazem você chegar perto dos seus objetivos. Você sabe quais são os seus objetivos. Então, é isso que tem que pensar. Você, às vezes... Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, tô lá. Tô seguindo. Tô deixando a vida me levar, né? E se você só fizer isso e você não botar no papel, ó, eu quero chegar em tal data, em tal ponto. Quero ganhar tantos R$ 1.000 até janeiro do ano que vem. O que é que eu preciso fazer para chegar ali? Preciso fazer um trabalho assim, assim, assado. E eu preciso destinar tantas horas por dia para esse trabalho. Aí você sabe, você tem claro na sua cabeça onde você quer chegar e o que você precisa fazer para chegar lá. Exatamente, criar metas. Porque se você simplesmente começa o seu dia, mas um dia de uma forma aleatória mesmo, ó, só
se resumindo a, não, eu vou trabalhar, vou lá pro meu trabalho, a demanda que apareceu eu vou fazendo e pronto, já sei o meu serviço que eu vou fazer e pronto, tá. Aí, inclusive, tem a questão das urgências, né? Muitas vezes tem coisas que são importantes que acabam se tornando urgentes porque quando elas eram apenas importantes e que poderiam eu poderia ter dado atenção antes, eu não dei. E aí ela acabou se tornando urgente. Isso também é, por exemplo, na saúde. Tem várias coisas importantes que a gente poderia cuidar. Eu posso fazer um exercício físico, começar com meia hora todo dia, tal. Alimentação saudável. Começar aos poucos a perdendo peso, ou então inserindo alguns alimentos saudáveis na dieta. Mas aí não faço. Deixo pra lá. Tá. Teoricamente era pra estar lá na lista dos importantes, mas eu vou deixando. Aí eu chego no médico. Aí de repente tá lá, minhas taxas estão todas alteradas, eu tô precisando ter uma mudança de hábito. E aí aquilo que estava na lista dos importantes passou a ser urgente. Vai me gerar estresse, eu vou ficar estressada porque eu vou começar a correr atrás desesperada para fazer o que eu deveria ter feito, sei lá, em um ano, para fazer em um mês, uma semana, 15 dias. Então, nós mesmos criamos muitas vezes essas urgências. Então, assim, às vezes acontecem coisas que a gente não quer que aconteça, urgências, estresse, porque tem coisas que, ai meu Deus, eu tenho que fazer isso agora. Porque a gente não define o que é importante para a gente fazer, não vai fazendo aos poucos, e aí, de repente, ficou urgente e você tem que fazer de qualquer jeito. Então, isso vai para a saúde, a família, vai também questões de trabalho. Então, em toda a nossa vida, a gente tem coisas que são importantes, que podem vir a se tornar urgentes, se a gente deixar para lá e não for fazendo. Outra coisa, a gente tem que pensar que a gente tem que saber dizer não também. Porque muitas vezes a gente recebe demandas de outras pessoas. Então outras pessoas chegam e falam assim, faz isso aqui pra mim. Aí você tá lá, cheio de coisa sua que você tem pra fazer e você, tá, não, tudo bem, eu faço. Ou porque é bonzinho, ou porque tem medo de contrariar outra pessoa, do que a outra pessoa vai achar. Ou é uma certa forma de acreditar que você fazendo aquilo você vai ganhar mais ponto com aquela pessoa, etc. É uma forma de não ser rejeitado, vamos dizer assim. Mas você tem que pensar muito bem, porque muitas vezes quando você faz isso, você está dizendo não também, mas não a você, as suas prioridades. Então, assim, você tem que começar a ver quais são as suas prioridades, porque assim, o tempo não espera por ninguém mesmo, o tempo não espera, e você, em determinado momento, você vai parar e você vai olhar e vai dizer assim, meu Deus, eu precisava ter feito aquilo para mim, e eu não fiz, e agora? Vai dar tempo? Vou poder fazer? Então, tem que começar a pensar, tem que listar as prioridades e tem que decidir, porque tudo na vida da gente, na verdade, é uma decisão. Eu tenho que decidir se eu quero fazer determinada coisa para mim. Não adianta eu estar perdendo tempo divagando no talvez, mas e se eu fizer daquela forma, talvez não dê certo, e se eu fizer assim, e se fizer... Você vai se preparando, só que você tem que entender que vão existir, você vai falhar de vez em quando, você vai errar de vez em quando, e tudo bem, porque é assim que a gente aprende. Você erra
aí da próxima vez você não vai errar de novo, você já vai saber com o que fazer. Oi, Dani. Então, assim, às vezes a gente perde muito tempo com medo de fazer alguma coisa. Às vezes a gente perde muito tempo com essa ideia de que se eu fizer eu vou fracassar. A gente às vezes perde muito tempo em se arriscar em algumas coisas. Claro que a gente tem que ser prudente, mas tem certas coisas que se a gente não fizer, a gente não vai fazer nunca e de repente, no momento que a gente pensar assim, poxa vida, era para eu ter feito, talvez não dê mais tempo. Então, assim, o que eu queria dizer para vocês hoje, nessa live, para fechar a programação do Outubro Rosa, é que listem as prioridades de vida de vocês, o que é importante de fato para vocês, para não deixar que o tempo passe e vocês simplesmente não façam aquilo, não se dediquem àquilo que é importante para vocês, porque o tempo vai passar, o tempo ele não espera por ninguém, ele vai passar, vai continuar passando e você de repente vai começar a refletir que, poxa vida, agora ficou pouco o tempo. Inclusive eu estava pegando hoje, separando umas fotos. Aí de repente eu olho assim, meu Deus, umas fotos de 20 anos atrás, sei lá, por aí. E parece algo que foi ontem. Parece algo que foi ontem, mas algo que já passou tanto tempo. E dentro desses 20 anos, poxa vida, eu fiz tudo o que eu me propus a fazer, que eu queria fazer. Porque se a gente for pensar, quando a gente é lá, criança, pequenino, quer ser tudo, né? Você quer ser o quê quando crescer? Quero ser apresentador de televisão, assim, tal, astronauta. Você quer tudo. Você quer tudo e você se acha capaz de tudo. Mas vai chegando um tempo que você vai meio que perdendo esse seu idealismo e esses seus sonhos. E o que é o que não dá para acontecer, o que não pode acontecer, porque você, no final das contas, você vai parar e vai ver o quê? Que sua vida foi uma sequência de um dia começando, um dia terminando. Às vezes você nem sabe exatamente o que fez naquele dia, porque foi algo tão automático, né? Então vamos parar para refletir. E se for o caso, não tá dando tempo, acorda mais cedo. Não sei se vocês conhecem um livro, tem um livro chamado Milagre da Manhã. Esse livro... Oi, Rosilene. Esse livro é excelente. Alguns anos atrás eu comecei a ler o livro e participei de grupos relacionados ao livro também. E passei a acordar cedo, acordar mais cedo do que eu já acordava. Eu já acordo cedo, porque eu tenho que ir para o trabalho já às 6 horas, eu tenho que já estar no ônibus para o trabalho, ônibus da empresa. E eu passei a acordar mais cedo ainda. E passei a levar, inclusive, a família toda junta. Então, a gente passou às 5 horas da manhã, tá lá na praia, caminhando, correndo, depois tomando café junto, e depois disso tomava banho e ia trabalhar, e o tempo rendia, parecia, assim, eu já tinha feito meu exercício, já tinha socializado com a minha família, estado com a minha família, dedicado um tempo à minha família, antes mesmo de chegar ao trabalho. Então, assim, era algo altamente positivo para mim, para minha vida e da minha família. Foi algo que eu recomendo. E é algo que nem todos fazem. Eu me lembro que quando eu postava às vezes as fotos 5 horas da manhã já na praia, a gente lá correndo. E tinha um pessoal quando eu entrava no ônibus do trabalho, eu já tinha corrido, eu já tinha tomado café, já tinha tomado banho, já estava lá no ônibus, altamente disposta. E o pessoal olhava para mim e disse: meu Deus, eu não acredito que você já fez tudo isso hoje. Disse: pois é.
E quando eu chegava em casa, depois do trabalho, eu já tinha cumprido essa parte, sabe? E já ia me dedicar a outras atividades. Agora, super recomendo quem puder ler o Milagre da Manhã e praticar. E também tem uma questão da leitura, inclusive. Na verdade, o que a gente tem que pensar que tem até um outro livro que chama A Revolução do Pouquinho. A gente tem que pensar que é um pouquinho cada dia que a gente vai fazendo. Só que, para a gente vai fazendo esse pouquinho cada dia, a gente tem que definir o que é importante para a gente. Ah, tá. É importante para mim que eu leia mais livros, para ter mais conhecimento, etc. Massa. Quantos livros você leu esse ano? O ano está acabando já. Quantos livros você leu esse ano? Ah, mas eu não tenho tempo de ler livro. Tem tempo sim. Faz o seguinte, divide o livro em pouquinhos. Hoje eu vou ler 20 páginas, amanhã também. A maioria dos livros assim tem 200 e poucas páginas. Em 10 dias você vai terminar de ler um livro. Ah, tá, não, vou ler menos páginas por dia. Não tenho esse tempo todo de ler 20 páginas. Leia menos. Leia um livro por mês. Você consegue. Então, primeiro, defina o que é importante para você. Defina onde você quer chegar. E o que você pode fazer a cada dia para chegar lá. Mas não pare, não desista. Porque se você não fizer, você vai deixar o tempo passar. Porque é como diz o título da live. O tempo não espera por ninguém. Então, se você for deixando para depois, não vou fazer hoje, não vou fazer amanhã, depois eu faço, um dia eu faço, você não vai fazer. Então, não deixe passar um dia atrás do outro, sem você nem saber o que você está fazendo. Não deixe passar um dia atrás do outro, você só no automático. Estabeleça o que você quer. Estabeleça seus objetivos. Estabeleça onde você quer chegar. E aí você vai fazendo de pouquinho em pouquinho até chegar lá. Você chega. Se você continuar. Então, assim, não é a velocidade que vai determinar se você vai chegar lá ou não. Na verdade, é a constância, você não desistir. Porque se você começa a fazer e de repente você para e deixa pra lá, não vou fazer não, dá muito trabalho e tal, não tenho tempo. Você não vai chegar lá nunca. Quem desiste realmente não chega. Mas quem continua, mesmo fazendo um pouquinho a cada dia, chega. Então, assim, é determinar prioridades, é determinar o que é importante. Exatamente, muito importante saber onde quer chegar. Porque se você não sabe o que é chegar, nem sabe o que é importante para você, de repente você vai começar a fazer só o que é importante para os outros. Vai ter outra pessoa que vai saber exatamente o que ela quer, vai saber o que é importante para ela e vai pedir para você fazer algo que é importante para ela. Até porque uma das coisas importantes da questão do tempo é você saber delegar. Você querer fazer tudo, às vezes tem alguma coisa que outra pessoa é muito boa e você pode contar com aquela pessoa para ela fazer. Parceria com aquela pessoa. E aí, o tempo que você gastaria para aprender a chegar no nível daquela pessoa, para poder fazer para você, você já usou o serviço daquela outra pessoa. Então, assim, delegar também é algo muito importante. Então, assim, estabeleça as suas prioridades, estabeleça onde você quer chegar, estabeleça seus objetivos. Não tenha medo do fracasso, não tenha medo de errar. Desapegue dessa ideia de que, meu Deus, e se não der certo?
Algumas vezes vai dar certo, algumas vezes não vai dar. Então, oi Ana Cris. Então, assim, pense só que se você desistir no meio do caminho, você não vai chegar onde você quer. E o tempo vai continuar passando, tá? Então, assim, a gente falou aqui hoje do quê? Em definir o que é importante para você, para que você vá fazendo um pouquinho cada dia em relação ao que é importante para você, né? Não deixar para a última hora, exatamente, a constância. Dar continuidade aos seus projetos, aos seus sonhos, aos seus desejos, a tudo isso. Olá! E não deixar parar. Porque assim, mesmo que você faça um pouquinho a cada dia, você vai chegar lá. Mas se você não fizer nada, você não chega. E o tempo vai continuar passando. O tempo ele não vai esperar por você. O tempo não vai esperar você decidir. Não vai. Vai chegar um momento. Se você não começar, se você não agir, se você não tirar as suas ideias, seus objetivos, seus sonhos do papel, vai chegar um momento que o tempo vai dizer assim, ó, tem menos tempo do que tinha antes. Já repararam aquela ampulheta? Quando a gente chega ao mundo, né? Quando a gente chega aqui, quando a gente é um bebezinho, tá lá, cheia, né? Cheia a ampulheta, a gente recebe ela cheinha pra viver nossa vida. E aí vai. Aí no início, foi como a gente foi falando, a gente não tem noção dessa questão de tempo. Vai começar, aí começa a estudar. Aí quando começa a estudar, tem aquela coisa mais de prova, muitas atividades e tal. Aí a gente já vai tendo mais ou menos uma ideia de tempo, de como organizar. E ainda assim, a gente já pode começar a definir coisas que são importantes pra gente. Então, assim, às vezes... o que se bate muito essa questão da rede social é que muitas vezes você não está fazendo nada produtivo, porque a gente sabe que na rede social, assim no Instagram mesmo, a gente pode ter uma série de informações que a gente pode obter e usar de forma útil, mas tem vezes, vamos combinar, que a gente só está passando, olhando a vida de todo mundo. Aí você pensa, essa atividade que eu estou fazendo vai me deixar perto, mais perto, ou mais longe do meu sonho, do meu objetivo? Então, às vezes, não é tempo que te falta, é dar prioridade ao que de fato é importante para você. Só que, como é que eu vou dar prioridade ao que é importante para mim, se eu não pegar, colocar no papel e listar lá, ó. Isso é importante, minha família, é importante minha saúde, é importante meu trabalho e tal. Ah, minha saúde é importante. O que é que eu vou fazer para cuidar da minha saúde? Vou começar a fazer um exercício físico. Qual é o primeiro passo que eu vou fazer? Ah, vou me matricular na academia. Ou, vou acordar mais cedo e vou caminhar. Vou fazer uma aula funcional na praia. Mas vou fazer. Tá lá na lista dos importantes. Mas aí, se você for deixando pra lá, não, mas depois eu vejo isso. Depois eu vejo isso. Depois eu vejo isso. Aí vai chegar um momento que esse depois eu vejo isso, você vai chegar num momento que não dá mais. Você tá com problema de saúde, que você vai ter que correr atrás. E aquilo não vai ser mais importante só, vai ser urgente. E quando é urgente, a gente já falou aqui, gera estresse, gera a necessidade de você cumprir na hora, né?
Então não deixem seus objetivos, seus sonhos morrerem na praia. Estabeleçam metas, criem metas. E tá aí, 2020 tá chegando. Quando foi em setembro, não, outubro, o início de outubro, a gente teve aqui um treinamento ao vivo para planejamento do ano, planejamento pessoal do ano de 2020, que foi o Realize 2020. E muita gente já programou o ano de 2020. E agora a gente já está praticamente em novembro. E falta bem pouco tempo para o ano que vem. E vocês que estão aqui, já pensaram quais são os projetos para 2020? E agora, 2019, será que dá tempo ainda de fazer alguma coisa? Você que, de repente, não leu nenhum livro, pensou assim, ai meu Deus, eu ia ler um livro esse ano, estabeleci uma meta de ler uns 5 livros esse ano. Ai, não li nenhum, chegou o final de 2019, tô aqui, eita, não li nenhum. Ou então, li um, não atingi a minha meta. Será que não dá tempo de ler outro até o final do ano? Lembra da questão do pouquinho a cada dia. Vou ler 10 páginas hoje, mais 10 amanhã, mais 10 amanhã. Daqui para o final do ano eu termino. Não termino? Termino sim. É só questão de prioridade, é só questão de estabelecer meta, é só questão de estabelecer o que é importante para você. É só questão de continuar, de manter a constância. Certo? Porque se você não tiver clareza do que você quer, é difícil saber onde vai chegar. Tá bom? Então esse é o recado que eu queria dar para vocês. Espero que vocês tenham aproveitado todas as informações que a gente disponibilizou aqui nesse Outubro Rosa. A sequência foi proposital porque começou com finanças e terminou com tempo. Finanças e tempo são coisas que estão sob nosso controle. Nós podemos controlar. Nós recebemos e podemos controlar de acordo com as prioridades que nós estabelecemos. Finanças. Se eu tenho também estabelecido as metas onde eu quero chegar, fica mais fácil para mim controlar em que eu vou gastar, para saber se vai ficar mais perto ou mais longe do meu sonho. Tempo também. Tempo é um bem precioso hoje. Então pensem nisso, porque o tempo não espera por ninguém. Um beijão, obrigada.